Olá, eu sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos. Nessa videoaula vamos falar sobre as atividades da semana 4 do PET do 7º ano de Matemática. Peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e compartilhe o vídeo com seus amigos, se você estiver gostando das nossas aulas. Antes das atividades, vamos falar um pouco sobre grandezas e medidas. Então, lembrando aqui que o metro é a unidade de medida de comprimento utilizada mundialmente como padrão no Sistema Internacional de Medidas. Os seus múltiplos e submúltiplos estão na tabela abaixo e eu tenho um esquema também que mostra como fazer a conversão de uma unidade para outra. Então, eu tenho aqui no centro o metro. Aqui em unidades menores eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Em unidades maiores que o metro, eu tenho o decâmetro, eu tenho o hectômetro e o quilômetro. Então, a ideia é a seguinte, se eu estou aqui em quilômetro e quero transformar para hectômetro, então saindo aqui, eu vou multiplicar por 10. Então, se eu tenho 1 quilômetro, então quando eu multiplicar por 10, eu vou ter 10 hectômetros. Aí, multiplicando por 10, de que hectômetro para decâmetro, eu vou ter 100 hectômetros. Multiplicando por 10 de novo, eu vou ter 1000 metros, ok? Multiplicando por 10 de novo, eu vou ter 10.000 decímetros. Multiplicando por 10 de novo, eu vou ter 100.000 centímetros. E multiplicando por 10 de novo, eu vou ter 1 milhão de milímetros. Ou seja, 1 quilômetro é equivalente a 1 milhão de milímetros. Que é equivalente a 1000 metros. Isso que nós já sabemos mentalmente, né? Então, a ideia também é válida o contrário. Se tem 1 milhão de milímetros, então se eu quero voltar aqui para a esquerda, eu vou dividir por 10. E cada casa que eu andar, eu vou sempre estar dividindo por 10, beleza? Então, dividindo por 10, dividir por 10, até chegar aqui na nossa última unidade. Para cada casa que eu vou andar, eu vou estar sempre dividindo por 10, da esquerda para a direita. Ou melhor, da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita eu vou multiplicar. E aqui eu vou dividir. Beleza? Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu quero converter 500 metros em quilômetros. Por exemplo, precisamos andar para a esquerda da tabela 3 vezes. Então, precisamos, eu quero 500 metros, então tá aqui, vou colocar aqui no meio. 500 metros, e eu quero passar para quilômetros. Então, bora lembrar, eu quero sair da esquerda, da direita para a esquerda. Então, cada casa que eu pular, eu vou ter que dividir por 10. Então, eu vou dividir por 10 quantas vezes? Vou dividir aqui por 10. 500 dividido por 10 vai dar 50. 50 decâmetros. Dividir por 10 de novo vai dar 5 hectômetros. E 5 dividido por 10 vai dar 0,5 quilômetros, ok? Então, o resultado aqui é 0,5 quilômetros, ou seja, meio quilômetro. Continuando. Aqui a gente já vem para as atividades e diz o seguinte, a primeira. Tiago precisa medir a altura da porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir. Mas lembrou que tem uma régua de 30 centímetros, a régua de escola aí 30 centímetros. Então pegou essa régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. Então, como você faria essas medições? Então, o que você poderia, uma sugestão, é medir várias etapas, né? 30 centímetros, depois mais 30 centímetros e assim por diante, até você completar a medida total. Imagina que você vai medir a sua altura usando a régua, ou vai medir a altura de alguém. Então, você vai colocar essa régua várias vezes até concluir a medição, beleza? Então, vou deixar aqui em aberto a sugestão, aí você faria várias medições, mediria por partes. Então, agora vem aqui, se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é essa altura em metros? Então, o que você vai fazer? Você poderia pegar 7,2 vezes 30, ok? Você fazendo esse cálculo, você vai encontrar 216 centímetros. Pensando que aqui é 30 centímetros, né? Então, fazendo a transformação, você vai ter 2 metros e 16 centímetros. No item B, se a largura, agora eu falei da altura, agora a largura da porta for 2,7 medidas da régua. Qual é a largura dessa porta? Então, você pegaria 2,7 e ia multiplicar por 30. Se você fazer essa multiplicação, você vai encontrar 81.
81 o quê? Centímetros. Aí você transformando isso para metro vai dar 0, ou melhor, 0, era 0 mesmo. 0,81 metros. Eu vou fazer uma dessas multiplicações aqui com você. 27, 2,7 vezes 30. E a outra aqui, ó, que era 7,2 vezes 30, eu vou deixar para você fazer. Então aqui eu vou ter 0 vezes 7 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes 7 dá 21, vai 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Então eu vou somar isso aqui e vai dar 810. 810, só que você tem que tomar cuidado, ó, tem uma casa decimal aqui, então aqui embaixo tem que ter uma casa decimal também. Então 81 centímetros. Aí depois para passar para metro, o que você faz? Você lembra da tabelinha lá, ó. Você tinha metros, aqui 81. E você quer transformar para quê? Você quer transformar ou melhor, aqui é centímetros, né? Deixa eu rabiscar aqui, deixa eu fazer em outro lugar. Vou fazer aqui. Você tem centímetros, 81 centímetros, e você quer transformar para metro. Metro, só que antes do metro você tinha decímetro e depois você tinha metro. Então 81 você vai dividir por 10, você encontrar 8,1 decímetro. Aí depois, de novo, dividir por 10 de novo, você vai encontrar 0,81 metros, ok? Então por isso nós encontramos esse resultado aqui. Você pode fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio, olhando para a tabela lá e transformar 216 centímetros para 2,16 metros. Então, era aqui, ó, 216, quando você andar uma casa para a esquerda, vai dar 2,16, ou melhor, 21,6. Aí, quando você anda mais uma casa, você vai encontrar 2,16, ok? Ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas acho que deu para você acompanhar. Próxima questão, questão 2. Eu tenho a questão 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em milímetros ml, né, de cada cubo de gelo é de... Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Se eu tinha o copo 200 ml e ele está cheio pela metade, não, está pela metade, né? Estava com água pela metade, então eu tenho 100 ml. Eu coloquei 4 cubos de gelo iguais, idênticos, e o copo ficou totalmente cheio. Então, ou seja, esses 4 cubos correspondem a 100 ml de água. Podemos pensar assim, água congelada, mas 100 ml. Então, quando eu dividir aqui por 4, significa... Eu vou fazer de cabeça, né? Porque eu acho que dá para fazer aqui mentalmente. 6 dividido por 4 dá 25. Significa que cada cubo tem 25 ml de água, ok? Corresponde a 25 ml. Então, acho que foi bem tranquilo o raciocínio para essa questão. Então, continuando. Questão 3. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria dos seus objetos compostos por eles, e permitindo que eles sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e de coleta de recursos para a construção, há no jogo uma mistura de sobrevivência e exploração. Então, até agora, eu só falou do jogo. Então, vamos ver o que tem para a gente. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo. A espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área? Então, a ideia aqui, ó, a sugestão que eu dou para vocês, vocês têm que contar cada quadradinho. Eu fiz o seguinte, eu contei os pretos primeiro, ok? Contei todos os pretos, não lembro de cabeça quantos são. Depois contei os azuis, ok? E somei todo mundo. Quando eu fiz essa soma, se eu não estiver enganado, mas isso acho que não vai fazer diferença, eu encontrei que tem 84 quadradinhos, ou seja, 84 centímetros quadrados, ok? Aqui é a mesma ideia, você vai vir contar os quadradinhos, eu contaria por cor primeiro, depois somava todo mundo, ok? Uma sugestão para você não se perder. Então você vê aí qual que é a melhor maneira de você fazer a contagem.
Eu contei, e se eu não estiver enganado, eu encontrei 68 quadradinhos, ou seja, 68 centímetros quadrados. Então, aqui, a espada tem maior área, com mais de 80 centímetros quadrados. Então, o que parece que é essa a resposta. A picareta tem maior área. Então, por mais que eu tenha errado, eu não ia errar com uma diferença tão grande, né? Então, essa aqui eu sei que não é. A espada tem maior área, com mais de 90 centímetros quadrados. Também não, né? Porque eu não ia errar com essa diferença. Eu achei 68, sei lá, talvez eu errava por 1 ou 2 a mais ou menos. A diferença é de 2. A picareta tem maior área, com mais de 70 centímetros quadrados. A picareta também não, né? Então, a espada aqui, ó. A espada tem 84 centímetros quadrados. No item C falava da espada, né? Que tem mais de 90. Eu achei 84. Então, o item A. Questão 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura da cidade de Belo Horizonte no dia 16 de nove de 2019 em graus Celsius. Então tá aqui, ó, à meia-noite era 20 graus, vamos olhar alguns aqui, ó, 6 da manhã era 19 graus, ao meio-dia era 30 graus, às 2 da tarde 32 graus e assim por diante. Às 10 da noite aqui, ó, era 21 graus e assim por diante. Vamos ver o que pergunta. Observe esse gráfico e responde o que se pede. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Então, olha só, a máxima é aqui, ó, a maior, 32 graus Celsius. Que horas que isso aconteceu? Aconteceu às 2 horas da tarde, 14 horas, ok? Qual foi a temperatura mínima nesse dia? Ou seja, qual a menor temperatura? Então, a menor temperatura que eu estou enxergando, 20, tem 19, então a menor aqui, ó, foi 19 graus. 19 graus. Em quais momentos isso aconteceu? Isso aconteceu às 4 da manhã e às 6 da manhã, ok? Então, aconteceu às 4 horas e às 6 horas. Ok, já respondi essa questão. Vamos para o item C. Qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, você quer saber de quanto que a temperatura variou. Então, vou lá. A temperatura máxima que eu encontrei foi quanto? 32 graus Celsius. Menos a temperatura mínima, 19 graus Celsius. Então, a variação aqui, eu consigo fazer de cabeça, né? Então, a variação de temperatura foi de 13 graus Celsius. E assim terminamos as atividades dessa semana. O vídeo ficou bem pequenininho, menos de 13 minutos. Perdão, na verdade eu me enganei, tem a questão 5 ainda. E vamos lá. Sua ali precisa emagrecer e seu preparador físico traça uma meta semanal para ela. Correr para diminuir seu peso. A meta foi de 5 km por semana. Na primeira semana, ela percorreu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo dia, 1,5 km no terceiro dia, 850 metros no quarto dia e no quinto dia 0,65 km. Sendo assim, podemos afirmar que atingiu sua meta, pois correu 6.000 metros nestes 5 dias. Atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nestes 5 dias. Não atingiu sua meta, faltaram ainda 100 metros para finalizar os 5 quilômetros. E o item D, não atingiu sua meta, faltaram ainda 1.000 metros para finalizar os 5 quilômetros. Então vamos lá. No primeiro dia ela percorreu 800 metros, beleza? No segundo dia ela percorreu 1.200 metros. Vou colocar só 1.200. No terceiro dia, ela percorreu 1,5 km, que é equivalente a quanto? 1.500 metros. É importante que as unidades sejam iguais, ok? No quarto dia, ela percorreu 850 metros. E no quinto dia, ela percorreu 0,65 km, que corresponde a 650 metros. Então, somando isso aqui, vai dar quanto? 5.000 metros, que é igual a 5 quilômetros. Uma outra maneira, 5 quilômetros, deixa eu rabiscar isso aqui. Uma outra maneira de você pensar é aqui, ó. No primeiro dia, ela percorreu 800 metros, ou seja, 0,8 quilômetros. No segundo dia, ela percorreu 1.200 metros, 1,2 quilômetros. No terceiro dia, ela percorreu 1,5 quilômetros.
No quarto dia, ela percorreu 850 metros, que é 0,85 quilômetros. Mas no quinto dia, ela percorreu 0,65 quilômetros. Então, quando você somar isso aqui tudo, você vai encontrar 5 quilômetros se você fizer as contas certas, as contas corretas. Então, a resposta correta item B, né? Ela atingiu sua meta, pois percorreu 5.000 metros nesses 5 dias, ok? Então, temos um vídeo bem curto, de 15 minutos. Eu agradeço você por assistir, espero ter ajudado nas atividades durante esse PET. Peço a você que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo PET. Abraço.